Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Aqui, pastor Ilmar Sattler César, pela ADEF de Caldas da Rainha, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, pelo Centro de Excelência de Educação Cristã, CEEC, e também pelo nosso Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit, Centro de Cultura Bíblica Bereshit. 30 anos ensinando e divulgando a Palavra de Deus. Falamos aqui da Europa, de Portugal, Leiria e a cidade de Caldas da Rainha, ministrando as aulas de especialização bíblica ou pós-graduação bíblica, Pentateuco, área de Gênesis, a matéria os dias pré-diluvianos. Na aula passada mostramos como as coisas alteraram, com a dor celestial. O filtro solar antes do dilúvio era H2O, depois do dilúvio ficou O3, que é o ozônio. Falamos também da pressão, que era muito maior antes do que hoje, Tinha muito mais oxigênio naquele tempo do que hoje. Hoje veremos sobre mais alguma coisa sobre a temperatura no planeta e ainda outros detalhes mais. A temperatura no planeta, como não havia variação, não havia vento e clima. O que é clima? Clima é o tempo observado durante 30 anos, para você ter um clima. Tem os fatores que alteram o clima. O que é? Latitude, altitude, altura, onde fica o país, o lugar, de acordo no globo terrestre. Quanto mais perto da linha do Equador é mais quente, quanto mais longe vai esfriando. Você tem que olhar a influência do mar na terra, da terra no mar, o vento para lá e para cá, a brisa. Você tem que olhar as massas de ar, se é quente, se é fria. Você tem que olhar as correntes marinhas, que são os rios dentro d'água. O relevo altera o clima. A vegetação, a urbanização, que faz as ilhas de calor, muita urbanização, pouca área de solo natural, impermeabiliza tudo, fica tudo cimentado ou calçado, a água não tem para onde escorrer, não penetra na terra. Mas os elementos do clima são temperatura, umidade e pressão. Pressão é o tanto da atmosfera pressionando a terra, umidade é o tanto de ar, de água no ar, e a temperatura é essa variante. Então, naquele tempo não havia variante de temperatura. Nos dias pré-diluvianos, a Terra rodava no zero, ela não rodava inclinada. O eixo da Terra rodava no zero ou próximo de zero. Então, nós não tínhamos a diferença de dias e noite. Sempre era dia e noite iguais. Não havia estações no ano, porque não havia o quê? Não tinha essa mudança de estação, não tinha essa variação de inclinação. O que dá a inclinação da Terra, 23 graus, o eixo de inclinação, é que faz o Sol bater diferente, criando inverno e verão, outono e primavera. Se o Sol refletia de maneira certa, na esfera certa, que a Terra antes do dilúvio era um círculo redondinho. A Terra depois do dilúvio, ela é oval, já mudou. Tem calota polar norte e calota polar sul, Ártico e Antártico, que a água do dilúvio foi para lá, e ela mudou, inclinou. Uma tsunami muda o eixo de inclinação da Terra. O que é uma tsunami? É um terremoto dentro do mar, como aquela que teve na Indonésia, que matou milhões de pessoas, desapareceram, ninguém nem sabe onde está. Sumiram. A ondas elevadíssimas, é um maremoto, um terremoto super violento dentro d'água. Isso tudo altera o eixo de rotação da Terra, Isso aí veio alterando, então nós não tínhamos nada do que tem aí. Hoje nós temos temperaturas descontroladas, amanhece muito chuvoso, daqui a pouquinho está um sol escaldante. Você vai no deserto, é tudo muito quente, você vai em determinados lugares. A linha do Equador hoje pega fogo, região muito quente, muito úmida, muita floresta. Você vai acabar nos trópicos, a região mais que não é mais tão quente, é mais temperada. Quanto mais desce, mais vai esfriando, chega a congelar nos polos. Isso tudo é variação da geografia pós-diluviana. A geografia antediluviana é a Pangeia, é o Pantalassa. É um mar só. Você vê que os animais vieram para a arca de tudo quanto é lugar. Não havia montanhas muito altas. Isso tudo mudou depois do dilúvio. A pressão que teve aquele milhões de metros cúbicos de água pressionando, alterou a pressão. A pressão atmosférica mudou depois do dilúvio. As rochas foram todas alteradas, sofrendo influência de ficar imersas, Tudo ficou imerso durante mais de 300 dias. Até Noé sair da arca, mais de um ano e 10 dias depois. Então, isso tudo alterou. Então, a era pré-diluviana, os dias pré-diluvianos eram todos idênticos. Era todo dia temperatura ambiente.
Não chovia na terra, não havia chuva, não havia tempestade, não havia granizo. Era uma neblina, um vapor, a umidade relativa do ar era única. Não havia essa dificuldade. Brasília tem dia que tem umidade relativa do ar de 14, de 15, de 20. E tem outros lugares em São Paulo que chove demais, mais de 3 milímetros por ano. A temperatura, a umidade relativa do ar é 90, 95, quase que é água pura no ar. Então não havia nada disso, não havia vento, não havia pressão diferente, não havia estação. O dia era igual, a noite era igual, é equinócios. Hoje o equinócio, né, quando as noites são iguais, é uma raridade, só tem uma vez ou duas no ano. Naquele tempo era assim, noite e dia, todos dias iguais, não tem estação nenhuma, sempre na mesma temperatura, a habitabilidade era muito maior. Hoje as condições não são as condições, nem todo lugar no planeta tem condição para suportar a vida, porque é tudo muito extremo, né? Você tem lugar com temperatura de 50 graus Celsius, quem aguenta isso? Você tem lugar na Groenlândia, na Finlândia, na Murmansk, na Rússia, temperaturas de 20, 30 graus negativo, 40, mas não é um dia, 2, é 6 meses. Então não, a vida não aguenta isso, célula nenhuma tolera isso. Então havia uniformidade de temperatura em todo o planeta. Tanto é que Noé foi criado nu. Noé foi criado pelado, né? Eles ficaram pelados porque não tinha pecado. Não, pecado pelado porque não havia mudança de clima. Depois que pecaram, eles viram que estava pelado. Eles viram que estava nus, depois que pecou. Mas antes já estavam daquele jeito. E eles não tinham friagem. Não havia friagem, nem havia calor. Ninguém estava suando demais. Porque Noé cuidava do jardim, guardava o jardim, tinha serviço, não ficava à toa. Mas a temperatura era uniforme, né? A noite, o dia, a mesma duração. Tudo igual, vegetação. Não havia fatores de clima, não havia variantes de temperatura, não havia umidade diferente. A umidade era única na Terra. A pressão era muito maior, muito mais fácil, né? Então, esse efeito de temperatura era único. Então, essa mudança hoje, com certeza, de temperatura, isso é um fator adverso para o ser humano. Você vê que a gente gripa, estou saindo de uma gripe agora, você vai no quente, vai no frio, mais quente, de repente está fazendo friagem, vem um vento muito cortante, você inala isso, a criança pequena, pneumonia, asma, tudo coisa referente à mudança de temperatura. Isso não existia nos dias pré-diluvianos. Fica na paz, tchau, tchau.